Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou Leandro Atala e hoje é dia de Powerlista e você vai conferir 10 curiosidades sobre Bob Lashley. Vamos lá! Franklin Roberto Lashley, mais conhecido como Bob Lashley, é um lutador de 44 anos que nasceu em Kansas, nos Estados Unidos. E a primeira curiosidade é que Bob Lashley começou sua carreira nos esportes com o wrestling amador, que é mais conhecido também como greco-romana, luta olímpica. E ele conseguiu bastante destaque porque foi campeão diversas vezes. Ele começou a lutar lá em 1996 e foi campeão no colégio dele por 3 anos seguidos. Ele chegou inclusive a lutar pelo exército. Quando ele entrou no exército, ele se tornou um atleta e até chegou a treinar para as Olimpíadas. Em 2003, ele treinou para lutar nas Olimpíadas de 2004. Só que uma coisa muito ruim aconteceu com ele, que foi durante um assalto a banco, ele teve que se jogar no chão para fugir dos tiros e acabou machucando o joelho na queda. Isso teve que fazer o Lashley se aposentar. E a próxima curiosidade é como Lashley foi parar no Pro Wrestling. Kurt Angle, que também foi lutador olímpico, lutador de greco-romana, que inclusive foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, já havia conhecido o Lashley e também já tinha convidado ele para lutar Pro Wrestling. E após essa lesão que ele teve, ele foi fazer tryout. O pessoal da WWE gostou muito dele e ele começou a lutar no território de desenvolvimento, que era a Ohio Valley Wrestling, a OVW. E lá ele lutava como Blaster Lashley. Ele pegou o Blaster e colocou o Lashley, que é o último sobrenome dele. E ele ganhava tudo, lutou muito como dupla também, teve bastante destaque lá, até que em 2005 ele conseguiu fazer sua estreia no SmackDown. Ele estreou na OVW em janeiro e em setembro ele já estava no SmackDown, na verdade. E ele fez a sua estreia na TV, vencendo com uma luta de menos de 3 minutos e depois disso ele só cresceu na empresa. E a próxima curiosidade é de alguns prêmios que Lashley conquistou pela Pro Wrestling Illustrated, que é uma das maiores revistas e que faz a maior premiação no mundo da luta livre. E eles elegeram o Lashley como o Rookie of the Year, que é o novato do ano, em 2005, que foi o ano em que ele estreou pela OVW e pela WWE. No ano seguinte, em 2006, ele venceu também na categoria Most Improved of the Year, na verdade, Most Improved Wrestler of the Year, que é para o wrestler que tem um maior avanço, né? Que tem um crescimento na sua carreira. E ele realmente teve um crescimento muito grande. O 2005, 2006 realmente foi, e até 2007 foi o ano dele. Até porque em 2007 ele foi eleito o 9º melhor lutador numa lista de 500, que é a PWI 500. Uma lista de 500 melhores lutadores do mundo, onde ele ficou entre os 10, com apenas 2 anos, na verdade o 3º ano da carreira dele. A quarta curiosidade é bem curiosa mesmo, porque a gente olha para o Bob Lashley gigantesco, dominador, forte, e a gente não imagina que ele possa ter medo de altura. E o Bob Lashley tem medo de altura, e isso é uma curiosidade porque isso afetou ele em ser Mr. Money in the Bank. Na WrestleMania 22, onde foi realizada a segunda Money in the Bank, ele poderia ter sido Mr. Money in the Bank, já que ele era um dos lutadores favoritos para vencer. Mas o medo de altura impediu ele de poder se dedicar mais ao combate, e até o combate, a performance dele no combate foi bem ruim. Ele não conseguiu interagir bem em tudo que envolvia a escada. Quando tinha que subir, ele realmente não se arriscava tanto. E quem acabou vencendo foi o Rob Van Dam. A quinta curiosidade é que Bob Lashley foi escolhido para ser a cara da nova ECW. A ECW era uma empresa
de muito sucesso, de lutas extremas, né? Por isso que o nome Extreme Championship Wrestling. Ela foi comprada, né, pela WWE, a WWE fez uma nova versão e Bob Lashley foi enviado para lá para poder ser o top guy daquela brand, né? E a ECW, realmente ele conseguiu um destaque, né, sendo 2 vezes campeão mundial da ECW, mas teve um cara que não concordou muito com isso, que foi o Paul Heyman. E por quê? Porque o Paul Heyman queria que o seu Paul Heyman Guy, CM Punk, fosse o campeão. Isso aconteceu em 2006, no December to Dismember, que houve um combate, né, que era um Extreme Elimination Chamber, que foi um Elimination Chamber com lutadores da ECW, que foi realmente bem extremo, e o Bob Lashley venceu. E o CM Punk era um dos lutadores que estavam na luta. Paul Heyman não conseguiu fazer o CM Punk campeão porque o Vince McMahon insistiu de que o Bob Lashley deveria ser o campeão. Acabou que o push dele não foi tão interessante quanto poderia, mas foi uma conquista na carreira do Bob Lashley. A sexta curiosidade tem um pouco de ligação com a anterior, porque o Bob Lashley foi considerado um top guy da WWE. Embora ele tivesse pouco tempo de carreira, Vince McMahon adorava o Bob Lashley. Ele queria realmente colocar ele no topo da empresa. Ele era considerado no mesmo nível do John Cena e do Batista. Você tem noção? O nome que o John Cena e o Batista tinham na época? E o Bob Lashley, ele simplesmente... eu não vou dizer que ele não aproveitou, porque ele simplesmente pediu para sair da empresa. Mas isso é a próxima curiosidade. E a oitava curiosidade é que Bob Lashley ficou 10 anos distante dos rings da WWE. Em 2008 ele pediu para sair, fevereiro de 2008. Ele teve, né, uma storyline de lesão no ombro, mas foi realmente, não era real. E ele ficou 6 meses distante dos rings, até que veio a notícia que ele tinha pedido para sair. E a WWE liberou ele. Vince ficou arrasado, não esperava que um dos lutadores queridos dele deixasse tudo e fosse embora. Um dos motivos para ele ter saído foi que ele queria tentar carreira no MMA, mas ele retornou em 2018, fazendo um retorno após 10 anos distante da WWE. A nona curiosidade, como eu falei anteriormente, Lashley pediu para sair da WWE para tentar carreira no MMA. E ele fez e deu muito certo. Ele passou por empresas como a Strikeforce e a Bellator, onde ele teve 15 vitórias e apenas 2 derrotas em toda a sua carreira. Bob Lashley é considerado um grande nome na Bellator, embora ele tenha saído, né, do mundo do MMA, talvez pela idade, talvez pela vontade de voltar a ser um pro wrestler, mas o Bob Lashley foi, sem dúvida, um lutador muito bem sucedido no MMA. E em primeiro lugar, na verdade, a 10ª curiosidade é que Bob Lashley já foi 7 vezes campeão mundial no Pro Wrestling. E ele teve também, né, muitos títulos no cenário independente, que eu não vou citar aqui, que foram muitos. Teve até título de duplas com o Boogeyman, por exemplo. Mas ele na TNA foi 4 vezes TNA, ou Impact World Heavyweight Champion. E além, né, de conquistar o TNA King of the Mountain Championship e o TNA X Division Championship. Na WWE ele foi por 2 vezes ECW World Champion, 2 vezes WWE Intercontinental Champion, 2 vezes United States Champion e, mais recente, o título mais importante na carreira dele, uma vez WWE Champion, que é o título que recentemente está nos ombros do Lesnar. Assim, ele foi, considerando, né, os 4 títulos mundiais da TNA, os 2 títulos mundiais na ECW e o título recente agora na WWE, são 7 títulos mundiais na carreira do Bob Lashley, além de muitas premiações, de reinados longos e onde na TNA, por exemplo, ele tem em dias somados e também reinados, ele só fica atrás do Kurt Angle, que teve vários anos na empresa. E é isso.
Bob Lashley, um lutador com grandes conquistas. E aí, você conhecia essas 10 curiosidades sobre Bob Lashley? Faltou alguma? Deixa aí nos comentários pra gente conversar por lá também. Valeu, até a próxima e tchau!